Pois é, várias tragédias. O primeiro jornal vai ficando por aqui. Uma boa semana, boa segunda-feira a todos. Você fica agora com Bora São Paulo, Joel da Atena e Maiara Bastianello. E o restante do Brasil fica com notícias da redação. 1º de junho, meio do ano. Boa segunda-feira a todos. Tchau. Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Sou a Paula Valdez e a partir deste momento estamos ao vivo simultaneamente nas telas da Band e do Band News TV para levar até você as principais notícias desta segunda-feira, dia 1º de junho. Mais uma semaninha começando juntos por aqui, em várias cidades, pelo menos do estado de São Paulo. Uma segunda-feira diferente depois de meses aí de quarentena. Aos poucos o comércio vai abrindo, mas sempre lembrando da nossa responsabilidade, do nosso papel nisso tudo, né? Higienização, uso de máscaras, manter o distanciamento social. Agora é 1º de junho e sempre, todos os anos, a gente fala, nossa, o ano tá voando. E esse ano, como é que você tá sentindo, viu? Porque com essa quarentena, com tanto tempo dentro de casa, a gente não tem aquelas metas cumpridas, naquela promessa lá do início do ano. Parece que o ano tá voando, mas ao mesmo tempo, a gente não tem aquela sensação de que a gente não tá vivendo esse ano? Como é que tá sendo para você? Vamos fazer desse o tema da nossa interatividade desta segundona? Me conta como é que você tá sentindo esse ano de 2020. Tá conseguindo cumprir alguma meta mesmo com a quarentena? Qual a sensação que você tá tendo? Será que a gente já tá no meio do ano, mas ele passou voando ou a gente não tá vivendo ele? Conta pra mim, sempre usando a hashtag BandJornalismo pelo nosso Twitter. E é claro, tem também o nosso WhatsApp que tá aparecendo aqui na tela, prefixo 11 999 589588. E me conta o que você tá achando aí de diferente desse 2020. Enquanto isso, vou te mostrando como é que está o tempo lá fora. Primeiro, imagens ao vivo da praia de Copacabana. Começando essa semana ainda com o céu escuro, mas olha só que bonito que tá lá no fundo, hein, gente? A gente não tem nebulosidade nenhuma agora e aí o sol já começa a aparecer naquele alaranjado ali. 18 graus marcam os termômetros neste momento. Sem previsão de chuva para a capital fluminense nessa segundona, hein? E aquele calor tá de volta. Durante a tarde, temperatura se aproxima dos 30 graus no Rio de Janeiro. Ainda escuro por lá, iluminação pública ainda acesa, pouca movimentação de veículos na orla. Vamos agora para o centro-oeste do país. Te trago imagens que chegam pra gente de Goiânia. Então, daqui a pouquinho a gente chama Goiânia, agora a gente continua no Sudeste com imagens ao vivo de São Paulo. Essa é a nossa torre da Band, 11 graus marcam os termômetros agora. Começando friozinho, mas o fim de semana até que foi quente, né, gente? Durante a tarde, assim, estava uma temperatura bem mais agradável do que a registrada nos últimos dias. Lá no fundo, a gente tem as torres da Band na Paulista. As torres da Band não, as torres da Paulista lá no fundo. E olha só, por lá também, o sol começando a aparecer naquele alaranjado, nadinha de nebulosidade no céu, mas tem um ícone de chuva por aí. O que será que vai acontecer, hein? Daqui a pouquinho a gente tem a previsão do tempo completa com a Patrícia Rocha para todo o país. E ali embaixo, falando um pouquinho de trânsito, a gente tem a doutora Arnaldo, tranquilíssima para o motorista. Lá do direito da tela é o motorista que vai em direção à região central da cidade, Avenida Paulista. Lado esquerdo é aquele motorista que vai em direção a Pacaembu, Vila Madalena, Zona Oeste, sem enfrentar problemas. Agora sim, a gente vai para a região centro-oeste do país com as nossas câmeras que chegam de Goiânia.
Goiânia escuro por lá, ainda também friozinho nessas primeiras horas do dia, hein? 12 graus marcam os termômetros agora. A gente já vê que o céu tá limpo, também sem nebulosidade. Asfalto seco ali embaixo. Também uma movimentação tranquila de veículos nessas primeiras horas do dia. A gente segue com aquela massa de ar seco, tá? No centro-oeste do país. Então, atenção, a baixa umidade relativa do ar já são muitos dias sem chuva no centro-oeste do país. Isso vai deixando o ar mais complicado, né, de se respirar. E durante a tarde, com o sol aparecendo, aí a temperatura vai subindo um pouco mais, se aproximando dos 30 graus. E esse friozinho, aí sim, nas próximas horas, já dá lugar a uma temperatura bem mais agradável. A gente tem o nosso Motolink circulando pelas principais ruas e avenidas da cidade de São Paulo. Não, daqui a pouquinho a gente mostra então o Motolink para você também, que ele está sempre circulando aí pelas principais ruas e avenidas. Agora eu te conto quais são os principais destaques de hoje. Passa de 500 mil o número de casos de coronavírus no Brasil. O país soma 29.314 mortes. Morre aos 91 anos o ex-juiz Nicolau dos Santos Neto, conhecido como Lalau. Ele estava internado com quadro de pneumonia e suspeita de Covid-19. Protesto organizado por torcidas de futebol termina em confronto com a polícia militar na principal avenida de São Paulo. PM precisou usar bombas de efeito moral para dispersar pessoas que atiravam pedras e paus. Em rede social, o governador João Dória afirma que a polícia agiu para manter a integridade física dos manifestantes. No Rio de Janeiro, atos contra e pró-governo também terminam em confusão. Presidente Bolsonaro sobrevoa ato a favor dele em Brasília e passeia em meio a manifestantes montado em cavalo. Bom, agora às 6 horas, 6 minutinhos, como todos os dias, a gente começa te mostrando, vou pedir para já colocar aqui do lado, a tabela de atualização dos números de coronavírus em todo o país. São aqueles dados sempre atualizados pelo Ministério da Saúde. A gente já tem, até agora, 514.849 casos de Covid-19 confirmados em todo o país. As mortes já passam, infelizmente, de 29 mil. O estado de São Paulo segue liderando esse ranking, com 7.615 óbitos registrados até agora. Lembrando que algumas cidades do estado de São Paulo hoje já começam o relaxamento da quarentena. Rio de Janeiro, em segundo lugar, a gente tem aqui o Sudeste com os maiores números de coronavírus em todo o país, inclusive com os maiores números de mortes. No estado do Rio de Janeiro, já somam 5.344. E no Nordeste do país, a pior situação é no estado do Ceará, com 3.003 mortes registradas e confirmadas até agora. Estou pegando aqui o meu tablet para a gente já emparelhar também o painel coronavírus do Ministério da Saúde, que traz aqui para a gente também, além dos casos confirmados, a gente tem os números de casos novos em 24 horas. Foram 16.409. Aqui embaixo a gente consegue ver a letalidade de acordo com o número de óbitos acumulados. Está em 5,7%. Baixou um pouquinho em relação à última semana, quando a gente passava de 6% nesse índice. Agora, eu gosto muito aqui desse quadro em verde que mostra os casos recuperados da doença. É bom e é importante a gente falar disso também, né? Ao todo, são 206.555. Em acompanhamento no Brasil, temos 278.980 casos de coronavírus. Vamos subir aqui um pouquinho, ver também como é que anda a situação por região do país. Região Centro-Oeste, a gente tem uma mortalidade de 2,3 por 100 mil habitantes, com 375 óbitos confirmados, 17.400 casos. A mortalidade aqui no Sudeste do país é de 15,7 por 100 mil habitantes, totalizando 13.834 óbitos, com mais de 187 mil casos. É a região com maior número de casos e também com maior número de óbitos que a gente tem no país. Região Norte, mortalidade muito alta, olha só,
30,9, quase 31 por 100 mil habitantes, com 5.690 óbitos para 107.752 casos. Região sul do país segue sendo com a melhor situação até agora. A gente tem uma mortalidade de 1,8 por 100 mil habitantes, com 549 óbitos, 23.056 casos confirmados até agora. Encerro te mostrando a região nordeste do país, com mais de 179 mil casos, quase 9 mil óbitos, uma mortalidade de 15,5 por 100 mil habitantes. Agora a gente vai descendo, eu gosto de mostrar sempre os gráficos também para você aqui, né? Casos novos de Covid-19 por data de notificação. A gente teve aqui no fim de semana um pouquinho de baixa, né? Nesse índice, então o maior aumento segue sendo aqui a semana passada, ali cerca do dia 28, sexta-feira, a gente teve um grande aumento de casos novos de Covid-19. Aqui falando por semana epidemiológica também, tivemos a 22ª como a 22ª semana, a maior de casos novos de Covid-19 por notificação até agora. E os casos acumulados que infelizmente seguem aqui nessa crescente, como a gente consegue ver no gráfico. Casos acumulados de Covid por data de notificação, a gente tem ainda o estado de São Paulo, nessa cor aqui pink, né, rosa choque, como o grande. É a maior curva que a gente tem ao estado de São Paulo de casos acumulados de coronavírus até agora, tá? Inclusive é o estado que registra maior número de óbitos, como a gente viu há pouco. Rio de Janeiro e Ceará estão aqui em segundo lugar e já se aproximando, inclusive, do Ceará, a gente tem Amazonas. Logo em seguida, Pará, e aí os outros estados vêm vindo, infelizmente, também se aproximando por aqui. E aqui embaixo, encerro te mostrando o mapa com casos de Covid-19 por estado de notificação. Sempre lembrando que esse verde mais escuro é o que tem mais de 10 mil casos notificados, né? A gente tem todos os estados aqui do Sudeste, grande parte dos estados do Nordeste e também do Norte do país nessa situação. Esses são os dados, então, atualizados e registrados pelo site do Ministério da Saúde nesta segunda-feira. E é claro que esses dados ainda serão atualizados até o fim do dia.